Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta quinta-feira, estamos aqui trazendo as notícias e informações do nosso Flamengo para vocês. E vamos aqui analisar a imprensa esportiva, falando sobre os novos reforços do Flamengo que estão chegando. De La Cruz está praticamente certo, o Flamengo está negociando com o Léo Ortiz, com o Bragantino, está por detalhes. Saiu a notícia sobre o interesse do Flamengo pelo Gustavo Scarpa e a negociação com Matias Vinha. O Flamengo está movimentando o mercado da bola, a imprensa esportiva notificou sobre isso, nós vamos analisar nesse momento, mas faz o seguinte, já chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 3 mil likes para esse vídeo. Para isso, eu preciso muito da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, se inscrevendo, ativando o sino das notificações para você, assim, sempre receber as notícias e informações do Flamengo, tá bom? E um detalhe importante é que estamos quase chegando nos 200 mil inscritos aqui no nosso canal. Eu peço a sua força para ajudar a gente a chegar nos 200 mil inscritos. Falta pouquinho para a gente chegar. Eu até falei isso no vídeo anterior, que isso para a torcida do Flamengo não é nada. Nós estamos espalhados por todo o Brasil e pelo mundo. Somos mais de 45 milhões, praticamente chegando a mais de 50 milhões, podemos dizer assim. Então, isso não é nada para a torcida do Mengão. Então, dá aquela força, compartilhe o vídeo com o seu amigo flamenguista, pede para ele se inscrever no nosso canal, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil. Vamos analisar também aqui ao canal Os Donos da Bola Minas. Vamos também analisar aqui o Vene Casagrande. Tem o João Guilherme também falando sobre as contratações do Mengão. Então bora pro vídeo de hoje. Por falar em Flamengo, o rubro-negro tem alvos importantes no mercado. Valeu, pessoal. Fim de 2024, o Flamengo ativo no mercado de contratações. Depois de Léo Ortiz, De La Cruz, nomes aí que o Flamengo busca para a próxima temporada, Gustavo Scarpa também, a bola da vez é Matias Vinha, lateral esquerdo, atualmente no Sassuolo, da Itália, está emprestado pela Roma, que detém os seus direitos econômicos. Está emprestado até meados de 2024, o fim da atual temporada europeia, então uma situação complicada para o Flamengo. Essa informação do interesse do clube rubro-negro pelo Vinha, divulgada inicialmente pelo GE e também pelos companheiros do paparazzo rubro-negro. O Flamengo teria que fazer uma composição com a Sassuolo para liberar o seu atleta, ele que está emprestado, como eu disse, até meados de 2024, e depois se entender com a Roma, é um clube que detém os direitos do Vinha. Seria um alvo para a lateral esquerda, já que Felipe Luiz se aposentou, o Flamengo tem hoje como opção o Ayrton Lucas. Além disso, se aproxima cada vez mais conversas com o Red Bull Bragantino sobre Léo Ortiz e também De La Cruz, está no aguardo aí de jogar a última partida pelo River nesta sexta-feira para depois pagar a multa de 16 milhões de dólares e aguarda também, claro, as conversas, diretoria e agentes de Everton Ribeiro para saber se será possível continuar com o capitão na temporada 2024. Daí o Tite, comandante do técnico do Flamengo, pode ter um novo lateral, o Matias Vinha. Jogando pelo Sassuolo nesta temporada, um jogador com história no Palmeiras. E o Vinha foi para Roma, né? Depois da Roma foi para o Sassuolo. A gente até tem uma tela com os números. Ele passou pelo Bournemouth, foi emprestado primeiro ao Bournemouth e agora ao Sassuolo. Muita gente achou que ele fosse para a Europa e brilharia, não foi exatamente o que aconteceu, né? Mas no Sassuolo tá bem, ó. 16 jogos, 3 assistências, 68 duelos vencidos, 13 interceptações, 35 desarmes. E você vê aí, primeiro e segundo em vários quesitos, né? Em quesitos importantes ali para um jogador que marca e também apoia, né? Vocês gostam desse nome para repor a saída do Felipe Luiz? Assim, a lateral esquerda é uma posição, e é engraçado falar isso no Brasil, né? Porque durante anos e anos e anos,
A gente tinha laterais em profusão, a ponto de craques da posição não conseguirem jogar em seleção brasileira. O Serginho não jogou, que teve aqui no jogo dos craques no Morumbi, né? Não conseguiu jogar em seleção brasileira. O Kleber, que era do Corinthians, jogadoraço, também não jogou em seleção brasileira. O Júnior, que era um tremendo lateral, teve que se contentar em ser reserva na seleção do Penta, porque era um cara para ser titular. É porque o Brasil sempre teve laterais muito fortes. Hoje não tem mais. A própria seleção brasileira está com uma dificuldade muito grande. Consequentemente, os clubes brasileiros, quando precisam repor no mercado, sofrem, né? Sofrem. O Flamengo tem o Ayrton Lucas e, para mim, o Ayrton Lucas é mais jogador que o Matias Vinha. Eu considero o Matias Vinha um mais de cautela. Eu prefiro o Ayrton Lucas em boa forma, em bom momento, mas para compor elenco, e é um compor elenco que vai exigir que jogue bastante, não é só para ser o reserva, mas para essa composição de elenco, eu acho que é um nome de bom nível. A discussão é boa, André. Se tem disputa pela posição titular na lateral esquerda, Ayrton Lucas e Vinha. Talvez tenha, né? Porque a gente não sabe como que, se o Flamengo realmente contratar o Vinha, como que ele vai treinar, como que ele vai jogar, ele pode chegar e ganhar a posição. E essa competitividade interna é interessante para todo mundo. Mas pensando nos jogadores que a gente conhece, as amostras que a gente tem, as imagens que a gente tem de um e de outro, hoje eu acho que existe uma separação bem clara, titular-reserva, né? Ayrton Lucas, Vinha, se o Vinha de fato for contratado. Mas eu concordo com o Gustavo, é um jogador que tem qualidade. O fato de você ter a impressão, que é a minha também, que ele ia chegar na Europa e ia brilhar, isso não aconteceu, tanto que ele saiu da Roma, foi para o Sassuolo, foi para a Inglaterra, etc. Não significa que ele não possa, num retorno ao Brasil, mostrar um potencial que, quando ele jogava no Palmeiras, a gente conseguia enxergar. Então, aparentemente, é para compor, para ter uma opção. O Flamengo terá um calendário cheio, vai precisar usar o seu elenco, precisa ter reposição em alto nível. Mas ele pode chegar e disputar essa vaga com o Ayrton Lucas. O André, e de uma forma geral, se mercado do Flamengo tem Vinha, De La Cruz, aliás, serão dois uruguaios se juntando ao Arrascaeta, né? Léo Ortiz, talvez Scarpa, quem sabe. Parece bom o mercado do Flamengo até aqui? Parece bom. A renovação do elenco do Flamengo era uma coisa necessária, uma decisão tomada já há algum tempo, né? O chamado núcleo de 2019, que nunca vai ser esquecido, ele foi diminuindo, perdendo importância. Os jogadores agora, muitos, né, já não estão nem mais, eu acho que são... Quem está lá? Né? O Arrascaeta, tá? O Gabigol, o Gerson saiu, voltou, o Everton Ribeiro. Meio para frente. Bruno Henrique. E do Gerson para frente. Então, de fato, os fora de série. Do Gerson para trás, não né? tem mais. Então, eu acho que a gente já pode traçar uma linha aí. E em relação às ideias da comissão técnica, que chegou agora no fim de 23, para tentar corrigir esse momento do Flamengo, que não é simples, porque está acontecendo essa transição de jogadores no elenco, dá para entender perfeitamente por que esses jogadores estão sendo ou contratados ou procurados, porque são perfis de jogadores de futebol que agradam ao técnico que hoje dá as cartas no departamento de futebol do Flamengo, que é o Tite. Meu Deus, aqui ó, as 5 maiores, 1, 2, 3, 4, 5, 6. As 6 maiores contratações. É porque o asterisco aí é porque o De La Cruz ainda não foi oficializado pelo Flamengo, mas isso pode acontecer nas próximas horas. Gente, Gerson, 92 milhas. Pedro Queixada, 87 milhas. Cebolinha, tem aquele que jogou no Grêmio lá, que é o sem bolinha. Esse aqui é o Cebolinha, 87 milhas. De La Cruz, 79 milhas. Gabigol, 78 milhas. Arrascaeta, que é o mais barato, mas para mim o melhor custo-benefício, 63 milhas. Como é que você vai competir, Thiago Fernandes, com o Flamengo, meu irmão, que apresentou um orçamento de mais de R$1 bilhão? O Vasco da Gama, que terá um robusto orçamento para a próxima temporada, vai trabalhar com algo na casa de 400, mais de 350, com certeza. O Bahia vai trabalhar com um orçamento acima de 300 milhões. O Palmeiras, algo em torno de 700, talvez você tenha alguma outra informação, mas isso aí mesmo. Que eu recebi. E o Atlético vai acrescentar 100 milhões aí, mas não sei como é que eles vão distribuir isso. Mas, cara, tá tudo muito inflacionado. Agora, o Flamengo é o pai das 6 maiores transferências do futebol brasileiro. Competir financeiramente com o Flamengo é impossível. Impossível. A questão é, enquanto for essa diretoria do Flamengo atual, eu acho que a competição ela vai acontecer, porque gasta mal. O Flamengo gasta muito mal.
A exceção do Arrascaeta, eu não pagaria 92 milhões de reais no Gerson, embora acho que seja um baita jogador. O Pedro é um jogador jovem, chegou mais novo do que agora, obviamente, né? Então, um cara que vale isso. O Cebolinha não vale esses 90 milhões de reais quase. O De La Cruz não vale esses 80 milhões de reais. E o Gabigol, pela história... Quanto pagou no Ala, hein? Quanto foi o Ala? 42? 42 e não tá nem jogando. Ele estava passando por lesão, né? Ele voltou na última rodada. No jogo contra o Atlético, ele estava no banco. Mas mesmo quando estava bem. Enquanto for essa gestão do Flamengo, é possível competir na bola. Não vai conseguir competir nas contratações, nas finanças, mas na bola dá para competir, porque o Flamengo contrata mal demais. O Flamengo vai muito mal no mercado. Eu não sei quanto foi o Luiz Araújo, mas o Luiz Araújo foi na casa de 10 milhões de dólares. Bom jogador, ok, mas não vale 10 milhões de dólares. É claro que a gente está trabalhando com possibilidades, né? Porque você falou do De La Cruz aí, eu acho que o De La Cruz vale qualquer investimento. Vale esse investimento, porque esse investimento aí vale. Porque hoje ele é titular na seleção uruguaia, titular do Bielsa, coisa que o Arrascaeta não é. Ele tem 3 gols nas eliminatórias e 3 assistências. Em 6 rodadas das eliminatórias, ele foi um dos principais nomes da equipe que tem chamado a atenção do continente. Hoje acompanhar o Uruguai é gostoso. Hoje acompanhar a seleção do Bielsa é gostoso. O De La Cruz tem 26 anos. E há 4 temporadas ele é o principal nome da equipe do River Plate. E tá saindo para vir para um Flamengo fortíssimo. Então eu respeito você, o dinheiro não é meu, o dinheiro não é seu. Simplesmente estamos dando opiniões. Eu vejo o De La Cruz como a melhor contratação do futebol brasileiro. Ele estava na Copa do ano passado? Nos últimos anos. Ele estava na Copa do ano passado, nesse time do Uruguai? O De La Cruz, cara, eu não vou lembrar se ele estava na seleção. O time do Uruguai, quando ele precisou jogar bola, e quando ele jogou bola, alguma coisa na Copa, que foram 3 jogos pro Uruguai, foi quando o Arrascaeta entrou. Que é mais barato que ele, inclusive. E joga muito mais que ele, pra mim, na minha cabeça. Opinião. Eu acho que joga muito mais do que o De La Cruz. E assim, absurdamente melhor. Eu não vejo o Arrascaeta jogar melhor que ele nunca. O próprio River Plate, nos últimos 4 anos, coincidentemente, nos últimos 4 anos em que ele é o melhor jogador, o River Plate não tem nem Libertadores. Ele consegue... Qual? Lógico, 2018 ele ganhou hoje. Não, mas ele está considerando 5 anos para trás. Não, ele estava lá. 5 anos para trás. Porque se pensar 2019, 20, 21, 22, 23... ele estava em todas nós estamos falando de 5, então. Ele estava em e todas. nenhuma dessas ele ganhou. Ele ganhou 18, pô. Nós falando 19, 20, 21, 22, 23. 18 ele ganhou. Nós estamos falando dos últimos 5 anos. É um cara que eu honestamente não consigo tratar como um jogador acima do Arrascaeta. Em 18, por mais que tenha vencido, o River Plate tinha o Nath Fernandes, que é um cara que pra mim jogava até mais do que ele naquela época. Eu nem sou um dos maiores fãs do Nath, acho que é um jogador bom. E bom pro nosso continente. Mas quando o River Plate ganha, ele não era um dos protagonistas. Então, assim, eu acho muito caro o valor que o Flamengo paga por ele. Cara, ele tem 26 anos. Não, sim, 26 eu entendo, anos. mas eu acho muito caro. Ele se destaca no River Plate há 5, 6 temporadas. Ele, desde a base, ele tá lá, cara, brilhando, arrebentando. Eu sempre digo aqui, Valu, que caro é aquilo que não dá resultado. Caro é aquilo que não dá retorno. Se o melão rolar e ele se destacar no Flamengo, vai valer o investimento. Eu acho muito caro, mas entendo que o Flamengo acerta na contratação. O mercado tem escassez de bons laterais. Você traz um lateral de seleção, traz um lateral rodado, experiente em competições, né? Então assim, desculpa. Então é o seguinte, tá? Estou falando de lateral aqui, que eu já ia citar aqui um que o Atlético renovou, que é o Arana, que é um cara que vale muita grana. É como se o Atlético tivesse comprado cara de 20 milhões. É isso aí. Então, comparando o Arana, por exemplo, com uma grande contratação, que é a renovação com o De La Cruz, desculpa. Então é o seguinte, ele traz um jogador que é titular da seleção, experiente em competições, como a Libertadores, o Flamengo estará lá. Agora, o melão vai rolar, ele vai ter que entrar em campo e jogar bola, cara. Porque se não render, por exemplo, o Gabigol hoje é um péssimo negócio pro Flamengo. Cebolinha. O Cebolinha hoje não rendeu. Apesar de que melhorou a reta final, né? Na reta o Alan, dá um exemplo do Alan, que não rendeu. O Tite já recuperou o Cebolinha, mas precisou de um tempo. Só que o Flamengo tem tanto dinheiro em caixa, que ele pode contratar esses jogadores todos aí, se dará o luxo de que, se esses caras não renderem, ele pode colocar no mercado de novo,
ou simplesmente ter esses caras no banco ali para uma necessidade, ainda tem muita qualidade. Cara, competir com o Flamengo é quase impossível. E o De La Cruz, meia, De La Cruz, para mim, a hora que o melão rolar e ele começar a jogar bola, aí nós vamos ver se valeu todo o investimento. Mas agora a palavra é sua, Valuzeiro. Eu acho que o principal responsável por essa inflação do futebol não são nem os grandes. Eu acho o De La Cruz um grande jogador, eu não acho ele craque, mas eu tô com o Elton, eu acho que ele pode causar um impacto absurdo no Flamengo, com todas as opções que o Flamengo tem. Eu acho ele muita bola mesmo. Ele, pra mim, ele tem características diferentes, por exemplo, do Arrascaeta e do Nacho. Ele é um meia que tem muita velocidade, mas que também tem visão, tem mais gols até do que o Nacho Fernandes, por exemplo. Agora o Arrascaeta que viveu uma temporada de fazer muitos gols também. Eu acho que o que puxa essa questão da inflação para cima são os chamados bagres, o Everton, que você disse. Porque, repetindo, né, não acho que é o caso do Bruno Rodrigues, não entendo que ele é um bagre, mas se paga hoje em dia no futebol 500, 700, 800 mil por esses jogadores, quanto valem os grandes? Repetindo, tá, pessoal? Dentro de uma realidade, eu acho absurdo os valores do futebol, mas estamos falando já dos valores que estão aí estabelecidos. E o Flamengo é um time que tem a condição de simplesmente pagar a multa rescisória, gente. O Flamengo tendo lá pagar a multa rescisória do De La Cruz. Não quis se sentar desistiu de se sentar com o River Plate, se sentou com os empresários do jogador e disse: nós vamos pagar a multa. E fim da brincadeira. E quem vai tentar acompanhar o Flamengo, né? Pardal que tenta acompanhar João de Barro vira servente de pedreiro. Então, principalmente os clubes que estão tentando ter responsabilidade, caso do Cruzeiro, do Fortaleza, não tem a menor condição. Mas também não aceito de que é difícil montar, mas aí é onde eu acho que os departamentos de análise de desempenho, aliás, tem um ótimo profissional aí, viu, gente? Que se chama Léo Gomide, tá aí, me mostrou alguns jogadores, enfim, tá aí dando sopa no mercado. Acho que não tá por muito tempo, não. Enfim, acho que não vai estar no mercado por muito tempo, não, mas não posso dar detalhes, não posso. Isso é impressionante como o santo de casa, irmão, não faz milagre. Como é que os clubes, temos aqui América, Cruzeiro, Atlético, o próprio Atlético, né, o Itabirito e etc. Como vocês não enxergam um cara chamado Léo Gomide, que enquanto estava aqui como comentarista, tinha um quadro dele chamado Olho Nele, ele não errou durante a temporada. Olho nele, no início da temporada, olho nesse jogador. Todos eles, o Léo Gomide metia no ar aqui e os caras se destacaram no final da temporada. Mas bom é o que vocês têm aí, que ajuda nessas contratações ridículas que vocês fazem aí. Quero falar agora sobre o Nottingham Forest, que estaria aconselhando o Gustavo Scarpa a jogar no Flamengo. Informação do Forest sugeriu ao staff do Scarpa que aceite a proposta feita pelo Flamengo. O contexto. Hoje o Scarpa tem algumas propostas do Atlético Mineiro, do Internacional e também do Rubro Negro. O Vasco ainda não se decidiu se faz ou não proposta pelo jogador. O Pedrinho, novo presidente do clube, gosta da ideia. O pessoal da 777 ainda não está completamente convencido de que o Scarpa seria um bom acréscimo. Pois bem, voltando à história do Scarpa no Flamengo. Nicolas Randall teria sugerido, esse é o presidente no Nottingham Forest, teria sugerido para os representantes do Scarpa que o melhor negócio a ser feito é com o Flamengo. O Fla já teria aceitado pagar algo entre 3,5 e 4 milhões de euros para a aquisição do atleta em definitivo, e o Scarpa pode dessa maneira se tornar reforço a partir de 1º de janeiro. Scarpa, que acumula 11 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência no empréstimo ao Olympiacos. Ele até atuou como titular na estreia de Carlos Carvalhal, técnico português recém-contratado pelo Olympiacos, mas ele sai aos 63 minutos de jogo e logo depois dele ir embora, o time dele, o Olympiacos, consegue os gols da vitória em partida do campeonato grego. Natal está chegando e as torcidas estão esperando presentes, contratações. E Flamengo e Atlético Mineiro estão bem ativos no mercado e estão travando uma batalha por Gustavo Scarpa. É isso aí.
jogador que pertence ao Nottingham Forest, está emprestado ao Olympiacos da Grécia, não conseguiu se firmar no futebol europeu, tinha até pouco tempo o desejo de permanecer no velho mundo, porém, agora, com o assédio do Galo, que chegou primeiro, e depois do Flamengo, ele repensou e pode voltar. O Atlético está na frente na disputa, mas o Flamengo está entrando firme e vamos ver quem vai levar a melhor. O certo é, quem contratar o Scarpa vai se dar muito bem. Concorda comigo? Vamos para as informações então, vamos lá. Vamos começar falando do Matias Vinha, jogador, ou Vina, como você quiser pronunciar, muita gente pronuncia dessas duas formas. Um jogador uruguaio de 26 anos, lateral esquerdo, teve boa passagem pelo Palmeiras, tá? Um jogador que foi campeão com a camisa do Palmeiras e foi vendido a Roma. Lá no time italiano, ele não se firmou, tá? Vou até botar os números dele aqui. E hoje, atualmente, ele está emprestado ao Sassuolo. Vene, como assim? Ele pertence à Roma, está emprestado ao Sassuolo, o Flamengo tem interesse. Como é que funcionaria isso? Vamos lá. Repito, um jogador de 26 anos, tá? Ele chegou à Roma na temporada 2021-2022, chegou a passar por um clube inglês, e agora no Sassuolo ele tem apenas 16 jogos e 3 assistências. Agora em dezembro ele teve um problema no joelho, mas esse problema no joelho, em breve ele vai poder ficar à disposição para poder jogar normalmente. Mas vamos lá, ele tem contrato com a Roma até 2026. Mas nesse empréstimo para o Sassuolo ficou combinado que, se durante o empréstimo a Roma receber proposta, pode vender e o Sassuolo é obrigado a devolver o jogador para que ele seja vendido. Mas o Sassuolo teria uma taxa de vitrine desse valor da venda. Exemplo, geralmente taxa de vitrine costuma ser 10%, isso acontece muito aqui no futebol brasileiro também. O Flamengo, quando empresta Yuri César, por exemplo, na época que ele foi vendido, ele estava emprestado ao Fortaleza, e o Flamengo teve cerca de 10% ali do valor da venda. O Fortaleza teve cerca de 10% do valor da venda pela taxa de vitrine, isso é normal. E existe essa taxa de vitrine entre Roma e Sassuolo, caso o jogador seja vendido. O Flamengo abriu conversas, a ideia do Flamengo é comprar o jogador, ou seja, adquirir os direitos econômicos do atleta para ele se tornar jogador do Flamengo de maneira definitiva. Vamos lá, para mim seria um baita reforço, tá? Acho que chegaria ali para ser titular, ou ao menos brigar pela titularidade. Não considero um jogador apenas para compor elenco, muito pelo contrário. Acho que o Flamengo tem que sim pensar na lateral esquerda com urgência antes de pensar na lateral direita. Muita gente pensa ao contrário, mas não tem jeito. Não dá para você começar a temporada apenas com um lateral esquerdo, que hoje é o Ayrton Lucas, e que ele teve uma queda de rendimento no segundo semestre de 2023. Por isso que eu digo que o jogador uruguaio chegaria para ser titular ou ao menos brigar muito forte pela titularidade. Então o Flamengo abrindo conversas aí com a Roma, as conversas estão em andamento, não tem como dizer que vai dar certo ou não vai avançar. Eu estaria sendo leviano com vocês, tá? Agora vamos começar um outro assunto aqui que envolve o Gabigol. Mas antes de trazer os números detalhados da pedida do Gabigol pela renovação de contrato, a gente vai falar sobre, novamente, o presidente do Corinthians, que, na minha opinião, está apenas vendendo ilusão para a torcida do Corinthians. Por quê? O presidente do Corinthians, o novo presidente, Augusto Melo, ele participou de um programa do Sport TV, que tem a apresentação do jornalista André Rizek, e nessa participação ele disse o seguinte sobre Gabigol. Ele voltou a falar do interesse em contratar Gabigol. Corinthians tem total condição financeira, no caso. Gabigol é um grande jogador e interessa a qualquer clube. Por que não tentarmos uma boa conversa? Queremos sentar com o pessoal do Flamengo. Há interesse dos dois lados. Por que não tentarmos? Seria bom para o Gabigol respirar novos ares. Vamos chegar a um acordo, se Deus quiser. Isso Augusto Melo disse. Aí o André Rizek, que na minha opinião foi muito bem na pergunta, ele perguntou: quando você diz que há interesse dos dois lados, é porque você já conversou com o Gabigol? Você está se referindo ao que o Gabigol disse na participação do podcast, que foi o Podpah? Por que há esse interesse dos dois lados? Aí o Augusto Melo apenas respondeu: não conversei com ele e quero perguntar pessoalmente. Gente, com todo respeito, como é que ele diz que há interesse dos dois lados, sendo que até o momento ele não conversou com o Gabigol? Não faz o menor sentido isso. Por isso que eu repito,
Para mim, o novo mandatário corintiano está apenas vendendo o sonho para a torcida do Corinthians. O Corinthians não tem condição financeira de tirar o Gabigol do Flamengo hoje. Por que eu falo isso? O Gabigol pode chegar, bater a mesa para pedir para ir para o Corinthians. Algo que eu acho que não vai acontecer, mas supondo que aconteça, hipoteticamente falando, Gabigol chega lá na mesa da diretoria do Flamengo, eu quero ir para o Corinthians. Beleza, o Flamengo vai falar, sabe o quê? Tá bom, você quer ir para o Corinthians? Então avisa para o Corinthians que você só sai pela multa rescisória. O Flamengo não vai fazer negócio com o Corinthians. O Flamengo, para fazer negócio, se fosse o Thiago Maia já seria difícil, ainda mais sendo o Gabigol. Ah, mas o contrato dele acaba no fim do ano. Beleza, é exatamente isso, ele tem contrato com o Flamengo. Então o que o presidente do Corinthians está fazendo, eu trato como palhaçada. Vender ilusão para a torcida do Corinthians. E você, torcedor do Flamengo, que assiste esse vídeo aqui, repito, nessa janela de transferência, o Gabigol não sai. Ele não vai sair do Flamengo. Primeiro que ele não quer e segundo que o Flamengo não vai vender. Aí a renovação, aí é uma outra situação. Se ele não renovar, no meio do ano ele pode assinar o pré-contrato? Pode. Ele vai fazer isso? Eu acredito que não. E ponto. E o Flamengo só não vai renovar com ele se ele não voltar a jogar futebol durante 2024. Agora a gente vai entrar no assunto que eu acho extremamente pertinente. A pedida do Gabigol para poder renovar com o Flamengo. O que fez não só o departamento financeiro, mas vários departamentos dentro do Flamengo a baterem de frente e falarem, Landim, não pode renovar. Vene, quais foram as pedidas do Gabigol? Senta aí para você não cair para trás. Vamos lá. Além do pedido de aumento de 50% no salário, que passaria a ser de 2 milhões por mês, 2 milhões de reais por mês, Gabigol pediu um bônus de permanência, que seria pago de 6 em 6 meses durante 5 anos. De 2024 a 2028, Gabigol receberia 2 parcelas anuais desse bônus. O valor total seria de 10 milhões de euros. Hoje, dá cerca de 50 milhões de reais. Gente, se a gente parar e analisar, seria uma recompra do Gabigol. As parcelas seriam o seguinte, 2 de 4 milhões e 800 mil reais em 2024, 2 de 5 milhões e 100 mil reais em 2025 e 2 de 5 milhões e 400 mil reais em 2026, 2 de 5 milhões e 700 mil reais em 2027 e 2 de 6 milhões em 2028. Gabigol também pede premiação por títulos, entre outros bônus como camarote no Maracanã. Gente, primeiramente, dando os créditos aqui ao jornal O Globo, que publicou isso primeiramente, e depois a gente confirmou essa informação, e eu não posso deixar de opinar sobre isso aqui. Isso aqui para mim é um absurdo. Não faz o menor sentido o Flamengo aceitar isso agora. Eu não vou nem dizer o seguinte, Benê, se ele voltar a voar, se ele voltar a ser aquele Gabigol de 2019, 2020, 2021, sabe? Aí quem sabe, mas atuando da forma que atuou em 2023, não faz o menor sentido o Flamengo aceitar essa pedida do Gabigol. Gente, não há porquê. Aquela música, me dê motivo. Cadê o motivo? Eu quero um motivo. Não faz o menor sentido aceitar essa pedida do Gabigol. Dito isso, quero a opinião de vocês. Vocês podem comentar à vontade o que vocês acham da pedida do Gabigol, se o Flamengo deveria aceitar, se o Flamengo não deveria aceitar. Podem comentar à vontade, tá bom? Fiquem à vontade aí. E é isso. Então tá aí, nação, as últimas informações do Flamengo. Então o Mengão está movimentando o mercado da bola. Tá aí o Vene falando sobre o Gabigol, né? Que o Corinthians está em cima do Gabigol. A renovação de contrato com o Gabigol absurda, né? E aí, meus amigos, Matias Vinha. O que vocês acham aí dessa possível contratação do Flamengo? O Flamengo está entrando forte no mercado da bola, está em busca de novos reforços. O Matias Vinha viria para substituir o Felipe Luiz, que se aposentou. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado que durante o dia vamos trazendo aí mais notícias e informações do Flamengo para vocês, tá bom?
Muito bom dia, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Tamo junto e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.